anjo que foi colocado na barriga de Maria. Viu? O próprio Gabriel avisou para José ficar por ali mesmo, porque sabe que é o Filho de Deus, né? Então a gente sabe que Jesus é Filho de Deus. Não está falando ali que Jesus é um arcanjo da genealogia de Davi. Isso tem nada a ver com isso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, sou casado com uma esposa maravilhosa. Junto nós temos 4 filhos que o nosso Criador nos deu de presente. E como qualquer família brasileira, nós somos absolutamente propensos, dedicados a pagar boletos. E estamos ainda no Egito, terra da escravidão, prestes a receber a lei. Aqui em casa nós já consideramos que nós já estamos no processo do êxodo, a gente já está recebendo a lei e indo em direção à nossa terra prometida, conforme nosso Criador prometeu. E eu tenho uma motivação interna muito grande em divulgar o reino do nosso Criador, cujo nosso rei será o Messias, o príncipe, será Yahushua HaMashiach. E é isso que dentro da nossa casa nos tem movido em direção à terra prometida, mas ainda nos sentimos extremamente cercados de areia e altíssima temperatura. No modo de vida ainda escasso, porque abrimos eu e minha esposa mão das coisas do mundo para que nós nos separássemos do mundo, nos tornássemos santos, no sentido de separação, no sentido de ser Kadosh, no sentido de ser Kadosh, no sentido de estarmos vivendo uma vida separada das coisas do mundo. E muitas coisas do mundo aqui em casa já não tem mais muito sentido, a gente não sente mais os mesmos prazeres que sentíamos antes. Então nossa vida aqui em casa é dedicada a exclusivamente o reino do nosso Criador, o reino de Ihur, Yahuá, Yavé, Jeová, como vocês preferirem. Aqui em casa nós falamos Ihur, porque é o que nós lemos no tetragrama, suprimida todas as vogais possíveis. Que seriam as vogais de Irua, Irua ou de Yahweh. Então, para evitar qualquer conflito entre a escola dos Benashi e a escola dos Benaftali, nós adotamos simplesmente Ihu. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai fazer um quarto respondendo aos irmãos. Eu acho que é o terceiro em seguida, para colocar os comentários em dia. Eu agradeço aqui todos os elogios, agradeço todas as shalons desejadas, todas as interezas, completudes e paz desejadas por vocês. Afinal, sem vocês eu não seria nada, pela glória do nosso Criador, porque aqui neste canal nós vivemos exclusivamente para divulgar o reino de forma clara, mesmo que muitas vezes a gente tenha que recorrer às línguas antigas. Então eu junto todas as formas aqui. Isso torna a Bíblia mais clara. Traz as ovelhas perdidas de Israel, cujo Messias mencionou, para mais perto do hebraico, para mais perto do grego, para mais perto do latim. 2 horas depois. Alguns comentários de vocês são novos e eu já respondi pontualmente, textualmente. E aí eu deixei, por exemplo, um comentário pequeno aqui do Luiz Ben Israel, que eu poderia ter respondido textualmente também, Luiz, como eu respondi já ao anterior. Mas eu preciso comentar um pouco sobre esse vídeo da peça. O Luiz agradece muito ao trabalho, ao estudo, e aqui tem excelentes visões bíblicas que não são só sobre a peça. Tange a questão do dia, se o dia começa pela noite ou se o dia começa pelo dia mesmo, e isso incluiria a guarda do Shabat. Tem um pouco das origens das palavras, então eu precisei deixar esse comentário seu, Luiz, que eu responderia textualmente também, mas esse vídeo aqui tem uma boa deixa sobre a forma como a gente pode interpretar a questão do dia para nos diferenciarmos do calendário romano, primeiramente, onde o dia começa à meia-noite. Um dia não pode começar pela noite, um dia tem que começar pelo dia, para nos diferenciarmos também do calendário babilônico judaico, que é o calendário que eles seguem hoje, chamando de lune solar, lune estelar solar, onde o dia deles, ao invés de começar na meia-noite, como os romanos fizeram, começa no início da noite. Então não dá para conceber um dia que comece pela noite. Então esse vídeo aqui é muito importante de ser assistido pelos irmãos, especialmente aqueles que já guardam o sábado, assim como nós fazemos aqui em casa. Muito obrigado, Luiz Ben Israel, pela oportunidade, novamente. Aí, eu vou ser justo aqui com a irmã Ana Flávia também, mas eu vou fazer um pedido, Ana. Você tem 2 comentários muito bons aqui, são comentários grandes, precisa ser mencionado. E eu vou fazer um vídeo à parte sobre os 2 comentários seus aqui também, porque existem muitos assuntos aqui que estão enraizados no nosso dia a dia. E aí esse comentário aqui eu vou comentar rapidamente e depois todos os outros comentários eu vou tecer no vídeo à parte. Então eu não vou dar um like e um gostei agora, porque senão ele some dos meus comentários. E aí eu esqueço de comentar futuramente. Então ele precisa...
o seu comentário ele precisa ser evidenciado de alguma forma para que a gente consiga entender algumas diferenças do ponto de vista de como a gente enxerga uma cosmovisão quanto à natureza do Criador. Em algum momento eu comentei que nesse vídeo aqui do Paulo, no início do primeiro vídeo da série de Paulo, primeiro de todos, vídeo 1 da série de Paulo, eu comentei que o Criador não seria sobrenatural. Então assim, a natureza, a definição de natureza parte do princípio das coisas que foram criadas. Tudo que é natural é tudo aquilo que foi criado. É tudo aquilo que a natureza humana, que o humano de alguma forma consegue ver, tocar, apalpar. Isso seria natureza. Agora, se a gente for colocar todas as coisas criadas que não são de natureza humana, elas compreendem uma natureza divina. Então foi por isso que eu comentei sobre Ihu, né, Yahuwah Yavé, Deus não ser sobrenatural, porque ele é a natureza. Ele é a natureza, inclusive, daquilo que a gente não pode tocar. E aí nós, numa visão humana, né, não, ele é sobrenatural. Então, aí nesse ponto aqui eu vou discordar de você, porque a natureza principal não é aquela natureza que a gente enxerga e vê, daquelas coisas que foram criadas para nós, mas é uma coisa que parte de cima para baixo. Então ele é a natureza. Então colocar ele como sobrenatural é no ponto de vista humano, mas existe uma natureza divina que a gente não tem acesso. São todas as forças que a gente não consegue mensurar por aparelho, igual eu comentei no primeiro vídeo do canal, referente a se deveríamos acreditar em Deus ou não. Então, eu estou pegando o gancho aqui desse comentário seu, em cima do comentário que eu fiz sobre ele ser a natureza e ele não ser sobrenatural, para também pegar o gancho da coisa do Messias, em referente a se o Messias tem uma natureza divina ou não, para responder a essa perguntinha aqui, que é o nosso foco do vídeo de hoje. Essa pergunta do irmão João Carlos vai ser a última pergunta que eu vou responder hoje. Então considere o seu vídeo, irmã Ana Flávia, como um like nos dois, mas eu vou responder aos dois vídeos à parte, para que a gente possa entrar no assunto da gravidez de Maria. Se ela engravidou virgem ou não e qual seria o meu ponto de vista disso. Mas antes eu vou responder também ao irmão Ivan Rodrigues. Deixo também meu abraço ao irmão Ivan Rodrigues, é o meu irmão Jean Carlos. Então esse comentário do irmão Rodrigues vai ser o penúltimo comentário de hoje. E eu vou responder aqui rapidamente ao irmão Jefferson, que fez 2 comentários. Na parte 5 do João Paulino, é como se fosse uma conclusão daqueles vídeos sobre a hipótese, uma das hipóteses dos evangelhos também. O irmão Jefferson comenta assim: fala Rafael, toda shalom para você também, querido, para sua esposa e para as meninas. E ele diz que é difícil ser um comentário nos últimos vídeos, referente às sessões do João Paulino, Mateus Paulino, Marcos Paulino, essa série dos vídeos 3, 4, 5, do 1 ao 5, talvez de forma geral ele tenha quisto dizer, mas agora se encaminha para um desfecho. Fica mais claro o seu ponto de vista, ele deixa claro que é o meu ponto de vista, sobre a influência de Paulo em todo o Novo Testamento. E ele comenta que recebeu os vídeos com naturalidade e ao mesmo tempo com espanto, porque realmente parece algo absurdo, como ele mesmo diz. No primeiro momento, isso pareceria absurdo, mas daí olhando para o quebra-cabeça que eu teria montado desde o início da série, as coisas vão fazendo mais e mais sentido. Mais e mais sentido, viu, gente? O irmão Jefferson está com um senso de despertar. Mas logicamente ele está filtrando para a família dele o que for bom. E o que ainda foi especulativo, que eu também trato como especulativo até mesmo para minha família, ele logicamente, como um irmão sábio, está filtrando. Porque nem eu tenho certeza dessas coisas ainda. Agora, o que está num texto claro, o que ele está no grego ou no hebraico de forma clara, eu não preciso de ser um gênio para entender grego e hebraico. Isso aí a gente estuda e faz uma análise textual. Ele gostaria de ter acesso ao meu estudo completo. Eu ainda estou completando o estudo também, viu, irmão? Por isso eu não tenho material. Seria o tal livro, né? Ou sei lá, respondendo a dúvidas, as principais dúvidas que a gente deu à escola cristã, né? Da cristandade. A gente veio da cristandade. Respondendo a dúvida da cristandade, eu não sei como é que tema eu faria desse livro. Eu tenho um comentário de Gênesis 1:1 de 27 páginas. Então, assim, se eu for comentar a Bíblia inteira, vai dar uma enciclopédia que vai dar esse armário aqui todo. E eu não sei se eu tenho vida para isso, no bom sentido. E após agradecer o estudo, ele desde já incentiva a colocar no papel, que inclusive é o que eu acabei de comentar agora, de forma estruturada para lançar a mão de uma versão impressa. Eu estou muito querendo fazer isso, irmão. Mas eu também tenho muita coisa para analisar da escritura ainda. Muito rico seu conteúdo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. E para quem tem a mente aberta e entende a Bíblia por um meio de uma perspectiva israelita, faz todo sentido.
Paulo, helenização, paganismo e politeísmo, que é colocar Jesus como uma espécie de segundo Deus, numa perspectiva da Trindade. Seja também que Deus e Hur e Yahushua, Yahuwah e Yahushua seriam a mesma pessoa, colocar isso num dualismo, seria infração do primeiro mandamento, de não ter outros deuses diante de Hu. E colocar sob perspectiva da Trindade, que seria Hur, Yahushua e Uruah HaKodesh, seria um politeísmo, seriam ter três deuses seriam ter mais dois deuses diante de Hu, que é o Deus único e verdadeiro, acreditado por todos que são de origem abraâmica, né? São os povos monoteístas, tá? Gente, eu comentei sobre esses livros aqui nos vídeos passados, muito cuidado com eles, tá? Quem comprou aí, ou quem vai comprar, tem que filtrar, tá? Toda literatura que não for bíblica tem que filtrar, beleza? Toda literatura que não for bíblica tem que filtrar. Toda literatura não bíblica, gente, tem que filtrar, tá? E aí comentando aqui, ó, toda literatura não bíblica tem que filtrar, tá? E se eu repetir mais uma vez que toda literatura não bíblica tem que filtrar, não se sintam ofendidos com isso, tá? Continuando aqui, toda literatura não bíblica tem que filtrar, beleza? Acho que vocês entenderam o recado, né? Isso inclui o Corão, isso inclui toda a tradição judaica também e todos os comentários cristãos aqui, ó, Bíblia católica, Bíblia de tradução ecumênica, Bíblia toda mesclada aqui, essa de Jerusalém também, essa Bíblia aqui também, ó, de tradução, de tradição, que eles dizem tradição nazarena, né? Essa Bíblia aqui de tradição judaica messiânica, tá? As nossas verdadeiras Bíblias são essas quatro aqui, ó, tá? Essas aqui são as Bíblias que a gente aqui no Brasil tem acesso mais fácil hoje, que são os aparatos críticos dos escritos hebraicos, dos escritos gregos e latinos. Tá? Os hebraicos para o Antigo Testamento e o grego e latino para o Antigo e Novo Testamento. E aí o irmão continua aqui, após mencionar que faz sentido Paulo está relacionado à helenização, que é aquela dualidade entre corpo e alma, que eu comentei no vídeo na série Nascimento, Infância e Juventude de Paulo, que eu convido vocês a assistirem para ter um pensamento completo, para ter uma linha de raciocínio completo. E a questão da helenização com o paganismo e a questão do paganismo com o politeísmo. E isso fecha um ciclo aqui de volta na helenização. Então, ele agora começa a entender a passagem de Pedro falando ao Sinédrio em Atos 4:8, que sempre o irmão achou como um espetáculo, que é um pescador, um homem simples, que teria uma retórica tão bem desenvolvida. E aí ele pergunta afirmando, seria uma ação do Espírito Santo, e comenta que agora tudo faz sentido. Reitera um grande abraço e que Hu, nosso eterno, nosso Criador, continue a abençoar hoje e sempre. Muito obrigado, irmão, mais uma vez pelos seus votos. Ele comentou aqui, voltando para São Paulo outro dia, a partir de Confins, fui presenteado com uma lua cheia lindíssima, era por volta das 17 horas. Top demais, irmão. Aqui em casa eu faço muitas observações astronômicas também, inclusive agora é o inverno. Ei, chegou o inverno. E aqui na minha cidade o céu fica muito azul, fica muito clarinho e a umidade baixa. Então a umidade baixando fica um pouco a nuvem. Eu consigo observar muita coisa aqui. E é o período agora do canal que eu vou ficar assim, canal Observação Astronômica, canal Observação Astronômica. Coisa que no verão aqui, de setembro pra frente, já começa a ficar muito, de outubro especificamente ali, final de setembro, início de outubro pra frente, até fevereiro, março, abril, fica impossível de observar. Agora no inverno é muito bom que o céu fica muito azulzinho, fica muito claro. Muito obrigado, irmão. Essa minissérie Atos de Paulo dentro da grande série do apóstolo Paulo. Então, gente, estou retomando a partir do próximo vídeo já o comentário de Atos 1:3. Eu acho que vai ser um 3, um 4 e um 5 de uma vez só. Porque o comentário de Atos 1:3 e 1:4 é bem pequenininho e eu já começo no Atos de 1:5. No comentário de Atos 1:5, que vai ser um pouco maior. Então, beleza, irmão. Eu precisei do seu comentário também e assim como o comentário do Luiz, para poder fazer jus ao vídeo da peça, que está muito bom, e para fazer uma menção à série Atos de Paulo, tá? E aí, respondendo também a um outro comentário seu, irmão Jefferson, que você se sente honrado e grato pela minha atenção aos comentários. E ele coloca novamente a palavra excelente. Eu acho essa palavra muito bonita e muito pesada também. Então, muito obrigado, querido irmão. Toda shalom a você. Aprendo cada vez mais com você e com os irmãos que também comentam. Muito legal. Isso é uma comunidade. Muito obrigado, irmão, por ter comentado isso. Bem lembrado. Ah, Rafael, toda comunidade tem que ser real. Eu concordo que toda comunidade tem que ser real. Mas as comunidades virtuais têm sido, e o mundo virtual no geral, tem sido uma ferramenta. Repetindo, ferramenta, um instrumento para agilizar a pesquisa, para agilizar contatos, para agilizar todas as coisas que vão fazer com que a gente se congregue de uma forma muito mais eficaz. Até que a gente cumpra Ezequiel 38 e 39 e vá, de fato, para Israel.
E ele comenta que fica bem mais tranquilo por eu professar minha fé em Yahushua HaMashiach. E aí ele está comentando sobre o respondendo aos irmãos volume 2, o número 2. E eu já até comentei isso no início desse vídeo também. E ele comentou que tem uma cópia do Alcorão e assim como eu, se interessa em saber e conhecer os pontos de vista dos outros, das outras religiões, né? Dos outros, enfim, pontos de vista das outras pessoas. Acho que de forma abrangente o Jefferson lê bastante. Eu vi isso, viu, irmão? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Vamos trocar muita figurinha ainda. E o que no meu caso só fortalece a fé de que está no caminho certo. Sim, irmão. A gente passa a ter uma desconfiança. Eu até recebi um e-mail do Rodrigo Silva, que é o e-mail que ele espalhou, né, geral, sobre o livro Ceticismo da Fé dele. Ele mandou um e-mail ontem. E aí, ele comenta isso no e-mail dele também, que até a gente ter certeza de algumas coisas, a gente teve que desconfiar de outras. Muito legal. O irmão Rodrigo Silva, quando não erra feio, ele acerta muito bem. E com todo o entendimento que o nosso Criador tem nos dado, o nosso eterno Criador, Yahuwah e Yahvé tem nos dado, principalmente sobre a profecia das duas casas de Israel. O irmão Rodrigo Silva, quando não erra feio, e que ele está no caminho correto. Irmão, estou na mesma com você, velho. Tamo junto, velho. Eu sou um cara muito simples, gente. Vocês não têm noção. Eu sou muito simples demais. Mas só que eu não gosto de tratar das coisas do Criador como se eu estivesse no mundão, entendeu? E tem hora aqui que eu acabo ficando descontraído mesmo. Mas um ritual de purificação do sacerdote levava 7 dias. Então ele podia ter uma vida normal, ele podia beber vinho, ele podia ter múltiplas esposas, ele podia ter relações, né, filhos, enfim. Tudo de um homem da vida normal. Agora, quando ele fosse fazer o serviço sacerdotal, ele tinha que se purificar. E não era purificação rápida, não, tá? Então aqui, às vezes, eu tento tratar as coisas de forma um pouco diferente. As pessoas que estão ao meu redor falam assim... Nossa, lá no canal você parece um professor, parece Parece que tá dando aula numa universidade importante e tal... E aí, na vida real eu sou tão comum, tão de boa assim na vida. Então, tipo assim, eu gostaria de me vestir de um pouco diferente do que eu me visto. Eu gostaria de ser mais calmo, estar vivendo numa comunidade mais calma, de poder olhar para a natureza e contemplar a natureza de forma mais calma. Mas eu tenho 4 filhos, a vida é agitada, pago o boleto, o negócio é ferro dentro mesmo, como diz o mundão. Então, as duas casas de Israel ainda estão se unindo, ainda estão pagando boletos e ainda vão se juntar em Israel. Uma profecia que ainda não ocorreu. o irmão Rodrigo Silva, quando não erra feio. No demais, interessante saber que você também é músico. Cara, meu pai é músico, meu pai é guitarrista, ele é músico, né? Primeiramente ele é músico, mas ele é guitarrista. Então, eu já cresci num ambiente aí onde as distorções e os amplificadores e as cordas e o cheirinho de corda enferrujada fala mais alto. Então eu saí dessa vida há um tempo, né? Fiz a minha graduação como técnico de automação industrial, fiz até o 9º período de engenharia de controle e automação, dei aula de AutoCAD, também eu sou cadista, desenho em AutoCAD também, sou músico profissional pela OMB, mas já não estou pagando anuidade há muito tempo, então já legalmente eu não sou músico profissional, mas eu sei que eu sou porque eu conheço música. Eu tenho 2 livros de harmonia ali muito legais também, eu preciso só estudar, sentar e conhecer o instrumento e tocar. O que dá pra entender é o meu bom gosto. O irmão Champlin, o Jefferson, ele acha que o bom gosto pra música tem influências malignas. E eu até concordo com ele, assim, parcialmente. Tá até no meu vídeo, eu acho que até no primeiro vídeo, desse primeiro vídeo aqui, ó, parte 1 de 2 da introdução à série do Apóstolo Paulo. O primeiro vídeo da série do Apóstolo Paulo, eu mostrei uma entrevista dele aqui que ele fala um pouco sobre a origem do jazz e do rock and roll. E eu não sou roqueiro nem metaleiro. Apesar de eu gostar de riffs de guitarra pesados, eu gosto do conjunto da obra. Os riffs de 6 cordas assim que são pesadão assim, eu já ouvi demais também. Agora a minha praia são as guitarras sem distorção, eu gosto muito de jazz. Só que eu não sou um profundo conhecedor do jazz, o irmão Jefferson, por incrível que pareça. Mas o pouco que eu conheci dele assim, eu gosto muito de música eletrônica, gente. Sabia? Eu gosto muito de uma banda chamada For Hero, paralelo Universe da banda For Hero. E é totalmente eletrônico o disco, só tem a primeira música, acho que só tem uma letra ali, mas eu gosto muito desse disco mesmo, assim. E ele comenta sobre Take 5, que é uma música de Paul Desmond. E ela é linda a música. E ele comenta que o eterno Yahuwah, Yahvé, Jeová continue a te abençoar hoje e sempre. Forte abraço, irmão. Então vamos lá, vamos purificar agora. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado mesmo. A gente faz o serviço do nosso Criador, Jefferson, para que a gente resgate as ovelhas perdidas como uma ordem que o nosso rei, o nosso príncipe, que governará a futura Israel,
nos deu. Então, se ele veio para juntar as duas casas de Israel, veio para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, das 12, da nação de Israel, e eu coloco também a tribo de Benjamim, a tribo de Judá nisso, não só as 10 tribos da casa de Israel, mas as 2 tribos da casa de Judá também. Como ele veio para juntar todo mundo, e ele será o nosso príncipe e nosso governante, eu me sinto honrado de poder fazer o serviço em nome dele. Muito obrigado, querido, pelo seu comentário mais uma vez. E agora vamos responder, deixa eu ver se... só tá faltando o comentário da Ana Flávia. Da Ana Flávia, beleza, agora tá faltando os 2 comentários, do Ivan Rodrigues e do irmão Giancarlo. Eu vou começar pelo comentário do irmão Ivan Rodrigues. Então vamos lá. Irmão, muito obrigado pelo seu comentário também. Shalom, Rafael, toda a inteireza, irmão, para você e toda a paz para você. Que o mover do Eterno seja sobre ti, sobre todas as famílias. Muito bonito isso, irmão. Muito obrigado mesmo, viu? E todos os irmãos. É esse o desejo que eu tenho para todas as pessoas que estão fazendo o seu Techuvá, estão fazendo o seu retorno à lei do Criador, e para os irmãos da casa de Judá que estão retornando ao Mashiach. Muito lindo o seu comentário, irmão, muito lindo mesmo. E aí, sobre o comentário que eu fiz do comentário dele, ele comenta aqui, ó, os essênios, assim como os zelotes, assim como os fariseus e assim como os saduceus, conhecido como seitas com S, judaicas pelos historiadores, todos eles tinham seus escribas. E os essênios compilaram os manuscritos do Mar Morto, em parte em grego, mas as escrituras no original em Jerusalém sempre foi feita em hebraico, a Torá e o Taná. Eu não sei, irmão, porque o Paulo usou muito a Septuaginta, os textos dele, as menções dele são muitas vezes Ctrl+C e Ctrl+V da Septuaginta. Então eu tenho uma dúvida sobre isso aí, tá? Outra coisa, pais da igreja também citam muito a Septuaginta, então não tem muito hebraico aí nessa situação não, isso é uma interpretação pessoal particular do irmão. Portanto, o Eterno, de acordo com as Escrituras, nunca pronunciou uma palavra em grego. Concordo com você, que ele não pronunciou uma palavra em grego, mas ele é o que mais sabe falar grego de todos, porque ele é onisciente. Então está tudo certo com o seu canal, parabéns. Parabéns é igual paraquedas, para-brisa, para-lama, para-choque. Mas eu em particular não misturo o meu estudo Kadosh, o santo, com o profano comum. Talvez ele esteja querendo dizer aqui em relação a ler os escritos gregos. Pois tem fermento e você sabe muito bem, ok? Siga em frente, sucesso. Irmão, muito obrigado pelo seu comentário. O seu comentário não vai ser tão longo, vai ser um comentário breve. Mas eu preciso mencionar o seguinte, que os escritos em hebraico, esse escrito aqui da Bíblia hebraica, tem bastante corrupção, tá? Já sabida desde o século X, mais ou menos, que foi quando ele foi escrito. Porque afinal nós temos um texto aqui de cerca de 1000, do ano 1000, um texto aqui cerca do século II, século III antes da Era Comum. Mesmo que os manuscritos aqui sejam de aproximadamente do século III, não de antes da Era Comum, mas da Era Comum. Então nós temos aqui 600 anos de diferença entre o que se crê da formação do texto e dos manuscritos que tem nele aqui. Mas de qualquer forma aqui, esse texto aqui, porque na época de esse texto aqui é de 1000 anos depois de Yahushua HaMashiach, e nós sabemos que tem muita corrupção aqui, nós podemos ter esse texto aqui como cerca de 1200 anos antes. Então entre 700 e 1200 anos antes. Então eu, de certa forma, irmão, com perdão, eu discordo de você, tá? Então se você está colocando o seu estudo como separado, isso é o que todos nós devemos fazer. Mas negligenciar a Septuaginta, o texto grego, negligenciar a Vulgata Latina, é um erro teológico enorme. E eu acho que tem muito mais fermento dos fariseus nesse texto aqui, ó, do que na Septuaginta, tá? Então no texto hebraico, no texto em hebraico, o texto hebraico da Bíblia hebraica, ele tem muito mais fermento. Então eu acho que seria um bom caminho para o irmão Yosef, para o irmão Yahussef, largar de saudosismo, de tudo é judaísmo, tudo é ficar com cabeça coberta, tudo é chofar todo dia, chofar toda hora, não tem nenhuma lei na Torá dizendo... porque Davi tocava o chofar nos inícios de mês, que eles tratam como lua nova, né, pela adoração da lua dessa religião judaica, tocava chofar no Shabat, tocava chofar nos inícios de mês, nas luas novas que eles têm lá, né, sabemos que é uma tradução errada. E aí eu marquei todo ali no meu calendário, todos os dias que são um novo mês. Segundo o calendário de Qumran, que até o próprio Yahussef também segue, mas ele adota uma lei de que se Davi tocou, eu vou tocar chofar também no Shabat. Então, eu acho que isso é uma tradição de Davi. E se for um exemplo a ser seguido, deveria estar na lei.
tá? E Davi é um pecador também, Davi pecou, tá? Então, mesmo que Moisés tenha pecado, mas Moisés recebeu a lei direto de Yahushua HaMashiach. E mesmo que Davi seja ungido e a partir dele nasceu o Messias para a linhagem do trono de Israel, que é Yahushua HaMashiach, temos o toque do shofar nos inícios de mês e nos Shabbats como uma tradição, não como um mandamento, tá? Então, eu acho que essa galera aí do hebraico, de cabeça coberta e ficar lendo Sidur, ficar lendo oração, vãs repetições, né, que Yahushua HaMashiach comenta e se atenta em relação a ele, a esses costumes, eu acho que essas pessoas estão mais como um colecionador de figurinha. Muito cuidado com o viver em hebraico, tá? Porque a única fonte hebraica que nós temos é essa daqui e ela está lotada de problemas, lotada. Igual o judeu, tudo para eles. Ele coloca uma mezuzá na porta. Não tem nenhum lugar da Bíblia que está dizendo que tem que usar mezuzá. Ah, mas é uma tradição boa que não infringe, não tem pecado nenhum. Está fazendo do seu objeto de proteção uma mezuzá, sendo que o mandamento não era você colocar uma mezuzá na porta, com pedrinhas, as 12 tribos de Israel, e com shin, que é o símbolo, a letra shin, né, hebraica, que é um símbolo de proteção. Não tem nada a ver com isso o mandamento. O mandamento é você colocar nos umbrais da porta os mandamentos, os 10 mandamentos, para você deixar claro na sua porta da sua casa ali quem é o Deus que você segue. Aí lá na tradição hebraica eles colocam a mezuzá, né? Colocam esse trocinho aqui, ó, com a letra shin, com 12 pedrinhas, como se fosse a proteção da sua casa. E dentro delas eles colocam um texto, que está até ali também. E eu não vou dar muita moral para isso não. Colocam um texto das palavras de Moisés. E essas palavras guardarei nas portas da sua casa. Não são essas palavras, os meus irmãos judeus messiânicos e meus irmãos da casa de Judá. As palavras que Moisés estava querendo que guardasse nos umbrais das portas da casa são os 10 mandamentos. Não são as palavras de Moisés. E as minhas palavras guardarei nos umbrais da sua casa. Tem esse texto nas mezuzá dos judeus. É um absurdo. Tá? Então acho que eu parei de colecionar figurinha. Quando eu já gastei, depois que eu gastei mais de R$1.500 com esse monte de livro deles aqui, eu parei de colecionar esse monte de coisa deles. Mas, de vez ou outra, eu leio o comentário deles para tirar algum ponto de vista diferente em relação aos pontos de vista tradicionais para que eu faça a minha teologia. Então, se eu fosse você, irmão, para a sua segurança, leia textos em grego, da Septuaginta e do Novo Testamento inteiro. Outra coisa, se Paulo escreveu para o mundo helênico, querido irmão, se Paulo escreveu para o mundo grego, helênico, grego, né? Não existe a palavra grego na Bíblia, existe a palavra Helen. Né? Paulo estava escrevendo em grego para todo mundo. O que impede de eu pensar que aquele mundo pensava em grego? Ah, mas Paulo é um falso apóstolo, igual você mesmo está denunciando, então os escritos gregos não são bons escritos. E da onde Paulo tirou todas as palavras dele? Dos textos gregos. Mas e da onde que nós temos textos maravilhosos que foram cortados 1.200 anos depois e feito uma nova Bíblia, a tal da Bíblia hebraica, a tal da Taná? Daqui, ó. Essa é a origem do texto bíblico. Essa aqui é a maior Bíblia que eu tenho. Essa aqui, ó. Septuaginta, tá? Sem essa Bíblia aqui e sem essa Bíblia aqui, só vai sobrar pra gente, que é o Antigo Testamento em grego e o Novo Testamento em grego, só vai sobrar pra gente o Antigo Testamento em hebraico. E aqui tem muitos problemas. Aqui, essa Bíblia aqui tem muitos problemas. Não que esta Bíblia aqui do Antigo Testamento não tenha problemas também. Então eu tenho as duas. Aí, para evitar qualquer conflito, eu ainda comprei a Bíblia em latim também, tá? E os respectivos materiais de estudo de línguas também. Não é problema também estudar língua latina, irmão. Então, eu acho que a minha resposta dada a você, irmão Ivan Rodrigues. Beleza? Então, vamos lá para o comentário do irmão João Carlos. Beleza. Irmão, toda shalom para você também. Muito obrigado. Eu reitero aqui a lembrança de que eu acho que parabéns é para queda, para brisa, e eu não quero que ninguém pare os meus bens. Eu até acho que isso aqui é uma palavra de maldição. Então, eu vou rejeitar o seu parabéns, mas eu vou aceitar a sua shalom. Vale o lembrete aí. Cuidado com as pessoas te desejando parabéns. Então, é toda shalom. Muito obrigado, querido. E ele fez uma pergunta muito boa, gente. Mas a pergunta é boa demais. Essa pergunta aqui é daquelas perguntas que colocam qualquer pessoa que está estudando as escrituras em xeque, para saber se o cara está estudando ou não as escrituras de uma forma séria. Então, beleza, irmão. Like aqui, ó. Tem uma pergunta para te fazer. E a pergunta é a seguinte, muito boa. Você acredita, baseado na série do apóstolo Paulo e tudo mais, que Miriam, mãe de Jesus, ficou grávida virgem ou não? Que pergunta top. Muito obrigado, irmão, por poder responder essa pergunta aqui. Então vamos lá. Existem questões triviais sobre a história de Yahushua HaMashiach. Número 1, ou seja, como se botasse assim, premissa 1. Há uma descrição genealógica no Novo Testamento em grego.
E se pegar também os Novo Testamento em aramaico e todos os outros, nós temos uma referência textual em 2 livros diferentes, que seria Mateus e Lucas, sobre uma genealogia de Yahushua HaMashiach. E aí a gente se pergunta, qual seria a justificativa para um texto considerado inspirado citar as 2 genealogias diferentes? Uma que seria por José e outra que seria por Maria, mas como de costume, no costume dos hebreus, né, é citar o pai como evidência. Então, qual seria a justificativa para ter as genealogias? Eu vejo assim, se há uma genealogia, Yahushua HaMashiach é filho de José, que é filho de alguém, que é filho de alguém, que é filho de alguém, que é filho de Davi. Então, Yahushua HaMashiach tem direito ao trono eterno, porque ele é filho de José, que é filho de alguém, que é filho de alguém, até Davi. E aí Lucas faz isso, que seria por Maria, né? Todos entendemos como se fosse por Maria. Então, de 2 formas diferentes, nós temos uma genealogia de Yahushua HaMashiach, tá? Ah, Rafael, mas você acredita, como você mesmo falou nos seus vídeos, que o texto de Mateus seria escrito por Paulo e o texto de Lucas seria escrito por Lucas, mas sem inspiração nenhuma, por influência de Paulo, que seriam 2 textos falsos. E você também comentou que há erros, que você pegou erros no livro de Crônicas e no livro de Gênesis. Que seriam os textos filtros. Em relação à genealogia citada tanto por Mateus como por Lucas. Repetindo, tanto por Mateus quanto por Lucas. Então, como é que você trataria esses erros? Será que Yahushua HaMashiach não teria uma genealogia e tudo seria invenção? Gente, eu acredito que a genealogia exista. Eu vejo Yahushua HaMashiach como filho de José. O que eu não vejo é ele como um filho literal de Hur, como eu comentei em muitos vídeos já. Então, sobre a premissa da genealogia, as escrituras, mesmo que exista um Mateus hebraico original que seja diferente desse daqui, o que concordaria totalmente com o comentário do irmão Rodrigues, teríamos 0 motivos para ler em grego se nós tivéssemos o Mateus hebraico e não esses Mateus aramaico, então Mateus Shentov, que também é um Mateus hebraico, mas é igualzinho esse daqui, o Mateus Shentov, então eu prefiro ler no texto grego. Então, nós somos cercados de textos gregos, inclusive com a genealogia da Septuaginta, desse texto aqui, diferente daquela genealogia ali, para o livro de Gênesis, especialmente, tá? Então, eu fico com as evidências do Novo Testamento grego, tá? Existe uma genealogia. Outra coisa, lendo a história de Yahushua HaMashiach, nós temos uma referência social bem clara, que seria talvez motivo de apedrejamento, que seria um apedrejamento de Maria. Porque a Maria gerou um ser que não era filho de José, então Maria deveria ser apedrejada, se não fosse o caso. Então há um consenso social de que José, o carpinteiro, era pai de Yahushua HaMashiach. Então essa seria, por exemplo, uma segunda premissa. Então há uma genealogia e há um testemunho social de que Yahushua HaMashiach é filho de José, senão Maria deveria ser apedrejada, o que nos levaria, por exemplo, a uma premissa 3, que seria uma premissa do constrangimento. José quis desfazer a relação para evitar o escândalo, mas ele acabou mantendo a relação porque aquele filho seria dele. Ah, Rafael, mas a história de José na Bíblia está escondida, a gente não tem evidência nenhuma nem de que esse homem existiu, né? Então Maria concebeu virgem, sim. Claro que ela concebeu virgem, óbvio que ela concebeu virgem. Um ser que era de natureza humana, mas uma providência de Hur, e não que ele era um anjo que foi colocado na barriga de Maria. Eu não acredito que ele foi um anjo, o arcanjo Miguel, que foi colocado na barriga de Maria, não. E nem o ser Emanuel, que nós vamos explicar isso agora, daqui a pouco também, agora mesmo. Esse ser angelical não foi colocado na barriga de Maria, ele é um filho de José que foi colocado na barriga de Maria de forma diferente. Então, sim, Maria ficou grávida virgem, tá? Para Hur, como o onipotente, isto é possível. Então, a sua pergunta está respondida, irmão, mas eu gostaria de aproveitar o seu, se me permitem, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para discorrer mais sobre isso. Vamos ver se a gente tem tempo. E aí, José não teria desfeito a relação com Maria por influência de Gabriel. E aí muitos cristãos usam disso para falar... Viu, o próprio Gabriel avisou para José ficar por ali mesmo, porque... sabe que é o filho de Deus, né? Então a gente sabe que Jesus é filho de Deus. Não sei disso não, tá? Outra coisa, só quem cita Gabriel na Bíblia é Daniel e Lucas. Ninguém mais cita Gabriel na Bíblia de forma alguma. Temos também, fora da Bíblia, no Alcorão também. No Alcorão também é citado Gabriel também. Então, nós temos muitos problemas dentro do cristianismo, dentro do islamismo, dentro do judaísmo, e temos um certo problema ali também de desconfiança de algumas coisas do livro de Daniel. Aí quando você vai lendo, você começa a desconfiar ali. Pô, mas só Daniel fala de Gabriel? Não seria isso uma tradição aramaica daquela época ali? Não, uma visão babilônico-persa ali de um anjo, Gabriel. Aí você vai pesquisar, você chega no livro de Enoque. Aí você chega no livro de Enoque, vê também que existe Gabriel. Aí você começa a desconfiar, beleza, então Gabriel existiu, beleza, legal.
E ele avisou a José para José ficar ali na situação ali, que José era o pai daquela criança. E aí José falou, pô, mas eu não fiz nada, como é que pode ser meu filho? Aí Gabriel falou, o filho é teu, calma que o filho é teu. Então pode ficar feliz que você, o José, que é da linhagem de Davi, o seu filho vai ser o herdeiro do trono eterno de Davi. Então José deve ter ficado muito feliz e muito maravilhado com isso. E aí, né, Jesus, antes de mais nada, ele foi profetizado como um servo, então ele veio servir, ele deu a vida, ele foi um profeta do seu tempo, trazendo Yahusha para baixo, assim, ele é o Messias, então o Messias logicamente é um profeta, então ele foi um profeta do seu tempo, assim como João Batista também foi profetizado e também foi profeta. E aí a gente vê uma coisa que é muito bonita, que talvez seja o grande motivo de Yahusha HaMashiach ser o dono do trono eterno. Na boca dele não houve engano. Não teve engano na boca de Yahusha HaMashiach. Muitas pessoas vão dizer, não teve pecado, e Yahusha HaMashiach não pecou. E aí você vai estudar, você, pô, ele pecou ou não pecou? Porque se ele foi morto na cruz, era porque ele é um maldito sobre o solo de Israel. E se ele é um maldito, é porque ele pecou. Mas se ele não pecou, é porque ele recebeu o pecado de todos por ele, que como Paulo fala, né, que ele recebeu o pecado de todos nós por ele teria sido feito maldito por todos nós, e aí Paulo estaria totalmente certo. Então, Yahusha HaMashiach realmente foi maldito pelas leis dadas em Deuteronômio. E sendo assim, ele foi um pecador de alguma forma, ele foi um pecador. Gente, eu tenho minhas questões quanto à questão da crucificação, e aí eu até faço uma menção aqui, ó, ao comentário da irmã Ana Flávia, que olha, nós carregamos a cruz. Eu tenho muita dúvida sobre a crucificação, muita mesmo. A crucificação seria uma forma de Yahusha HaMashiach receber todos os pecados de nós, porque levaria todos os pecados com ele, através da morte dele? Sim, seria a crucificação. Mas isso infringiria a lei dada por Ihu em Deuteronômio. Então, eu ainda estou estudando a crucificação. Tá? E eu vou, no vídeo sobre a crucificação, eu vou expor todos os argumentos lá. Aí cada um vai ficar com suas conclusões. Eu mesmo não tirei conclusão ainda. E eu sei todos os argumentos de um lado e de outro. E eu tô balançado assim ainda. Pô, mas como é que Isaías se cumpriu, né, com ele morrendo pelos nossos pecados? Se isso não foi através de uma morte que fizesse jus, ele poderia ter sido morto de outra forma, de algum outro cenário que a gente não tem escrito nos evangelhos. Talvez seja no evangelho de Mateus, e o Vaticano não libera esse texto de jeito nenhum. E não é o Mateus Shentov, tá? O Mateus Shentov é o bonzão. Não é não, viu? E aí, se Paulo coloca ele no madeiro, na cruz, ele se torna maldito. E pendurado no madeiro, ele se vira maldito. Então, eu talvez acredite, uma das minhas hipóteses, né, vamos botar assim, é que Paulo teria criado essa história da crucificação. E aí você não vê outras testemunhas. Os pais da igreja testemunharam isso. Os pais da igreja testemunharam não a crucificação, testemunhou os evangelhos que eles receberam da mão de Paulo, Lucas e João Marcos. Então eu tenho muita dúvida sobre a crucificação ainda, muita mesmo, porque ele teria se pecado, ele teria sido maldito, então ele teria pecado. Não, Rafael, não teria pecado, ele teria recebido os pecados de todos nós na morte dele. Então, de certa forma, ele não estava puro. Então, eu acredito que aquela tradução lá de não houve engano na boca dele, talvez ele não tenha pecado com a boca, mas pode ser que ele tenha recebido o pecado das pessoas e se feito maldito. E aí Paulo estaria certo. Então, no vídeo da crucificação eu vou botar todos os argumentos ali. Aí vai ficar por conta de cada um. Eu mesmo até hoje, com todos os argumentos que eu tenho, eu não consegui fechar uma posição ainda. Porque eu tenho argumentos a favor de sim, que a crucificação existiu, e tenho argumentos a favor de não. E eu tenho esse excelente argumento para os dois. Então, eu não me defini ainda. E aí, um último ponto de vista é que ele ascendeu aos céus e se sentou à direita de Deus. E aí, voltando um pouco à série de Atos de Paulo, conforme eu comentei, a ascensão só é recitada pelos discípulos de Paulo, que é Lucas e Marcos, João Marcos. Então, por que eu não poderia crer que essa ascensão que não foi profetizada no Antigo Testamento, porque todas as vezes que a gente tem a palavra destra, igual conforme o vídeo no Recado de Salvação, todas as vezes que a palavra destra de Hu foi mencionado, significa a mão mesmo do poder de Hu, e uma vez a Davi, e que não tem a menção a Yahusha HaMashiach ali, numa referência clara, direta a ele ali. Então voltem no vídeo Recado de Salvação e assistem detalhes ali para vocês terem mais noção. Então a destra de Hu só tem ali, se eu não me engano, nem Lucas não cita, eu acho que Marcos não cita ou Lucas não cita, um dos dois não citam. E quando chega na parte da ascensão ao céu e sentou à direita de Deus, é uma farsa, porque não existe reino dos céus. O reino é dos céus, é a partir dos céus, mas o reino é na terra. Isso desde o Antigo Testamento está claro para todo mundo. Não vai haver vida no céu, a vida vai ser na terra, conforme o Antigo Testamento, conforme a Nova Jerusalém prometida, que vai descer dos céus para a terra, conforme Apocalipse.
Né? Então a vida vai ser na terra, a Nova Jerusalém vai ser na terra. O templo descrito em Ezequiel, que seria o terceiro templo, vai ser na terra. Voltará a ter a lei, voltará a ter seu sacrifício, para que a ressurreição dos justos e dos injustos, os justos ok para uma ressurreição de vida, mas os injustos para uma nova chance, entendeu? Mas quem sabe que tem que praticar a lei nessa vida aqui e não praticar... Mas aí eu vou dar um jeitinho ali de... né, eu sei que tem que fazer a lei, mas eu quero ter os prazeres da vida e depois eu dou um jeito de fazer uma ressurreição. Você tem que lembrar lá que Yahushua HaMashiach em Mateus 5 falou que se você não exceder, no mínimo a justiça dos escribas e fariseus, você não herdará o reino, tá? Então, exceda esse limite. Não adianta ter uma vida de pecados e achar que, eu vou pecar, vou aproveitar os prazeres da vida, depois ele vai me dar uma segunda chance mesmo. Cuidado, tá? Porque você pode ter uma justiça inferior à dos escribas e fariseus, conforme Mateus 5:20, se eu não me engano. Então, é invenção em cima de invenção. Então alguma coisa me leva a crer também que a crucificação pode ter sido inventada, né? E aí na crucificação descrita lá no livro de Mateus, né, no livro escrito por Paulo, né, tem lá que o Mateus é o único a citar que houve uma ressurreição dos mortos ali e os mortos foram em direção à cidade. Aí Marcos não cita isso, Lucas não cita isso e João não cita isso. É muito estranho. E ninguém testemunhou aquilo, não tem um César, não tem um Herodes, não tem ninguém ali, um filho, sobrinho de Pilatos ali para poder descrever que aquilo ali ocorreu ali, a ressurreição dos mortos ali. Então é muito estranho aquele relato de Mateus. Sabemos que Mateus foi escrito por Paulo. Então, irmã, até aqui também, Ana Flávia, carregar a cruz, tô ainda com muitas dúvidas ainda, tô investigando ainda. Mas tem uma profecia dizendo que uma virgem daria a luz a Emanuel. Tá lá em Isaías. E aí, pronto. Essa profecia foi cumprida no Novo Testamento. No início de Mateus lá é citado isso. Para que se cumprisse o que estava escrito na profecia. E outra coisa, esses escritos de Paulo são muito... Tudo ele fala, para que se tivesse cumprido... Lucas faz isso também direto. Para que se tivesse cumprido o que estava escrito na profecia. Para que se tivesse cumprido o que estava escrito na profecia. Isso mostra mais um argumento que mostra que esse texto aqui todo pode ter sido escrito por Paulo. Baseado em algum texto original que a gente não tem. O que sobra pra gente, a lei e o próprio Messias, né? Agora, se toda essa história aqui é verdade, a gente tem muita dúvida. E outra coisa, vamos botar assim, naquele texto de Isaías, que é Isaías 7, aí em Isaías 8 parece que Emanuel nasce e o sinal é cumprido. Aí em Isaías 7 está o texto da virgem que dará à luz Emanuel. E aí se você for no original, você vai pegar a palavra virgem, que está nas Ferreiras de Almeida, está em tudo quanto é lugar ali de Bíblia cristã, e vai ver que a palavra que está lá seria Halmar, que ela literalmente seria uma jovem em idade de casar, uma jovem mulher. E aí os teólogos cristãos ficam loucos. Tá vendo? Ela era uma jovem, portanto ela era uma virgem. Olha, não necessariamente ela era uma virgem. Até porque a palavra virgem hebraico, a palavra seria betular. E aí, se há essas duas palavras no texto, uma no texto hebraico, uma significando jovem, outra significando virgem, eu quero saber por que Isaías, lá em Isaías 7, não colocou a palavra virgem, betulá. Por quê que colocou alma? Eu estou falando no hebraico moderno, seria almar, né? E aí, por que o Isaías, tendo a chance de colocar ali betular, colocou alma? Tá? Então, é muito claro ali que ela era uma jovem, mas não quer dizer que ela era uma virgem. E aí, se no justo ao contexto, a Septuaginta coloca a palavra virgem como se fosse parthenos, que seria literalmente virgem. E aí as pessoas falam... Tá vendo? A Septuaginta de não sei quantos mil anos antes do que o texto hebraico colocou a palavra virgem, que foi o entendimento dos judeus ali na época, 1200 anos, ou então 700 anos antes do texto Massoreto, que colocou a palavra almar, que seria a palavra jovem, para poder desfazer a menção de virgem. E que a palavra no hebraico original seria betular, que seria virgem literalmente. Eu concordaria com parthenos, vamos botar assim no grego, falando rápido assim. Então o texto hebraico foi modificado. E aí então a gente fica cheio de informação na cabeça. Qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? Sim, pronto, Yahur e Yahuwah e Yavé tem condição de colocar um fecundado ali dentro, na barriga de uma virgem ou de uma jovem que seja virgem ou uma jovem não virgem e dar a luz a ele, sendo filho do pai ainda, inclusive, que não copulou ali dentro.
Então não tira a possibilidade da Maria ter gerado virgem. Ela pode ter gerado virgem. Afinal, ela gerou o filho de José, que é o herdeiro de Davi, porque José é herdeiro de Davi. Ah, mas esse Mateus foi escrito por Paulo, a genealogia toda é uma mentira. Não necessariamente, pode ter sido uma genealogia correta, verdadeira ali até certo ponto, até os erros começarem, como eu já comentei nos vídeos anteriores. E aí, em alguma parte do texto de Isaías 8, o Emanuel nasce. Então, provando que aquele Emanuel ali e aquela jovem ou aquela virgem ali não tem nada a ver com Maria e com Jesus. Porque lá naquele contexto lá, no reino de Judá, eu não me engano é o rei Acaz que estava lá, e o rei Acaz estava tipo assim, trancando porque estava recebendo ameaça da Assíria e da própria casa de Israel de invadir ali. Aí Ruth teria dado a promessa, ó, calma, que aquela mulher, aquela jovem ou aquela virgem dará a luz ao menino, e até lá a Síria e a casa de Israel vão tentar invadir a casa de Judá, mas eu estarei com vocês. E o nascimento desse menino, que acontece no capítulo 8, é um sinal da proteção de Hur ao rei Acaz. É um sinal da proteção de Hur à casa de Judá, vamos botar assim. Estava sendo ameaçada pelos israelitas. Então o contexto ali é totalmente diferente, não tem nada a ver com Virgem Maria, ou então com o Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, não tem nada a ver. E os cristãos entram na fantasia da Igreja Católica, que passou isso na teologia sistemática perpetuamente. E os próprios protestantes antigos ali que não sabiam muito hebraico, não tinham muito acesso às informações, também entraram na onda ali. Não, tá vendo aqui, ó, profecia de Jesus. O negócio não tinha nada a ver. Era a proteção do rei Acaz contra a invasão da Síria e contra a invasão da própria casa de Israel, que os dois estavam querendo invadir a casa de Judá. A própria casa de Israel, junto com o reino da Síria, queria invadir a casa de Judá. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a ler a Bíblia direito. A internet está aí, as informações estão aí, os livros de hebraico estão aí, de gramática hebraica, os dicionários, os léxicos. Falar em léxico, o meu léxico chegou, tá? Isso é um léxico, gente. Léxico hebraico. Todas as palavras do Antigo Testamento nessa Bíblia aqui, ó, hebraica, está aqui, tá? Eu já tenho um léxico grego, tá? Só que é um léxico grego do Novo Testamento, tá? Eu não tenho um dicionário grego, eu já comprei logo um léxico. Como eu tinha comprado um dicionário hebraico, que é muito bom, eu recomendo esses 3 materiais aqui, que eles são bem custo-benefício. Um dicionário léxico hebraico, tá? E um léxico grego, tá? E além das gramáticas também. Deixa eu botar aqui do lado, que eu já pego também as gramáticas e mostro também. Especificamente essas 2 gramáticas aqui, do hebraico e do grego. Eu tenho, logicamente, também a gramática hebraica dos Gicínios, lógico também. Essa gramática que é toda em inglês, é bem barra pesada, não é uma gramática nível fácil. Eu tenho também noções do hebraico bíblico. Esse é o primeiro livro para aprender hebraico. Esse aqui eu vou ensinar hebraico para meus filhos a partir desse livro aqui, e não a partir da gramática ali. Tenho a gramática do aramaico também, tá? E eu tenho também esse daqui de grego, que é muito bom. Aprenda o Grego, de John H. Dobson. Aprenda o Grego do Novo Testamento, maravilhoso, esse é o livro mais fácil, é igual esse daqui, ó. É tipo Noções do Hebraico, um livro fininho, ó, que lindo, é muito bom aprender hebraico com esse livro aqui e o grego com esse livro aqui também, tá? Então, meus irmãos, eu vou deixar essa mensagem final aqui, de que sim, para Yahur, Yahuwah Yahvé, nosso eterno Criador, tudo é possível, mas o filho era de José. E a profecia sobre Emanuel era a profecia sobre o governo do rei Acaz, a casa de Judá, ter recebido um sinal de Hur, do profeta Isaías, para ser protegido da invasão da Síria e da própria casa de Israel que estava junto com a Síria, que já conhecia bem o território ali, e acabou que a jovem ou a virgem deu a luz a Emanuel, mostrando para Acaz que Hur estava com Judá naquele momento ali. Então tem muita coisa ainda para estudar. Mas mesmo que Isaías 7,14 seja uma menção ali do acontecimento, do contexto do rei Acaz, e seja relacionado a uma virgem, nós não podemos relacionar isso a Yahushua HaMashiach de jeito nenhum, porque não tem nada a ver com o contexto de um do outro. E aí provando que Mateus ali no capítulo 1 fala para que se cumprisse a profecia de Emanuel, aquele texto é a invenção de Paulo. Então você supõe que também a genealogia ali também possa ser uma genealogia inventada ali, porque tem uma parte ali que não tem nenhum registro civil de José, nenhum texto bíblico, nem de Crônicas e nem de Gênesis dão testemunho a isso, e aí Paulo inventa isso da onde? No caso Mateus ali inventa isso da onde? Está errada a genealogia. Ele inventou um monte de nome e ainda tem erro na genealogia. E Lucas faz a mesma coisa. Então tem certamente um engano ali nesses escritos dos evangelhos.
E aí, como uma informação complementar também, lá em Miqueias 5:2, quando fala aqui de Belém de Efrata, milhares dentre de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas, as origens são desde os tempos antigos. E aí, isso provaria a eternidade e a divindade de Yahushua HaMashiach. Eu vou fazer um vídeo especialmente aí sobre essa, Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9, e vou fazer um vídeo também sobre Miqueias 5, que são as tais tidas profecias de Yahushua HaMashiach, né? E aí, Miqueias 5 fala que esse governante tem as suas origens desde o tempo da eternidade, dos dias antigos, do tempo de Rolam. Seria a eternidade, traduzido como eternidade. Só que Rolam pode significar coisas que vão acontecer no futuro, para sempre, e coisas que aconteceram nos dias da antiguidade, nos dias antigos, que muita gente encara como uma eternidade passada. Então, Rolam seria sempre, né? Então seria o sempre para o futuro e o sempre para o passado. E as pessoas interpretam que esse governante de Israel, que sairá de Belém e Efrata, ele é divino, porque ele é eterno. E aí a palavra lá para cujas saídas, cujas origens seriam desde o tempo eterno passado, seriam desde a eternidade, esse Rolam pode também significar desde os dias antigos, desde a antiguidade, e não desde a eternidade passada. Sinalizando que esse que seria governante de Israel, que sairia de Belém de Efrata, que é a mesma cidade de Davi, essa profecia de Miqueias seja sim uma profecia simbólica sobre o trono eterno de Davi, que seria dado a um descendente de Davi, conforme nós vimos Yahushua HaMashiach ser o descendente de Davi através de José e de Maria também, que seria um segundo registro ali da genealogia errada de Mateus e de Lucas, mas ainda assim seriam descendentes de Davi. Então, Miqueias 5:2 não prova que Jesus é eterno. Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que foi gerando todo mundo até gerar José, que gerou Yahushua HaMashiach. Então, ali no tempo de Miqueias, desde os dias da antiguidade, desde os tempos de Davi, e Davi foi escolhido, ungido pelo Criador, divinamente escolhido, mas não que Davi seja divino, seja um filho de Deus, um anjo. Desde o tempo da antiguidade, né, desde Davi até o tempo de Miqueias, e até o tempo do próprio nascimento de Yahushua HaMashiach, e até a volta de Yahushua HaMashiach, ou seja, desde a volta de Yahushua HaMashiach até os tempos de Davi, que é o ungido, que é o Messias do Criador e que herdou o trono eterno, de Davi vai vir o Messias. Então é isso que Miqueias está falando. Não está falando ali que Jesus é um arcanjo da genealogia de Davi. Isso tem nada a ver com isso. Então, eu tô falando, gente, hoje eu tô assim, apilhado, porque eu não sei quanto tempo tá dando o vídeo aqui, então eu tô correndo a 1.000 por hora. Então, fica claro que Maria pode, não quer dizer que ela engravidou virgem, ela pode ter engravidado virgem, essa história pode ser verdadeira. Então, esse é meu ponto de vista. Se essa história aqui da gravidez virginal for verdadeira, é possível. Se a Maria não engravidou virgem e teve Yahushua HaMashiach com José e teve filhos depois, beleza, tudo bem. Os muçulmanos acreditam que, né, os filhos mais velhos de Abraão, né, dos monoteístas, acreditam que Maria deu a luz para Yahushua HaMashiach virgem. Então, só um adendo também, além da profecia de Miqueias, esse comentário também do Alcorão acredita no nascimento virginal de Maria. Acho que no Alcorão está no capítulo 20, se não me engano. Então, beleza, é isso aí que eu tenho que comentar pelo vídeo de hoje. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês e eu não quero fazer confusão mental na vida de vocês. Sigam as leis e creiam no Messias.